Muy bien, queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado hoy el Señor en su palabra. Los discípulos piden al Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseña el Padre Nuestro, de orar al Padre, que es la preguera, como decía también Agustín en cualquier modo, es la oración que todo insiere, tiene. Y cuando pedimos al Padre, sea hecha tu voluntad, Señor. Esto está en Mateos, capítulo 6. Sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra, como lo es en cielo. Y después, muy interesante, a la fin del Padre Nuestro, cuando decimos al Señor, perdona, Señor, nuestras culpas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. En Mateos, Jesús, cuando termina de enseñar el Padre Nuestro, el Señor dice, porque si ustedes no perdonan a los que os han ofendido, ni mismo el Padre os perdonará. Entonces es importante en nuestra vida que nosotros esforcemos de hacer a los demás lo que queremos, no solo que sea hecho a nosotros, sino que Dios haga a nosotros. Traten a los demás como quieren que Dios trate a ustedes. Porque nadie de nosotros, todos nosotros, esperamos encontrar un día un Señor muy misericordioso y bueno con nosotros, que a todos nos interesa eso, que el Todopoderoso esté contento y muy que no sea enojado. Si nosotros a los demás no tratamos con misericordia, con comprensión, con bondad, entonces crecemos en eso. Después hemos escuchado el profeta Jonas, que el Señor le comanda, le ordena, vaya a predicar a la ciudad. Estaba una grande ciudad con más de 100,000 personas, muy grande. Y en esta ciudad estaban muchas personas que no querían saber nada de la ley de Dios, que vivían muy mal. Y entonces el Señor manda a su predicador Jonas a predicar en aquella ciudad, a decir que en 40 días la ciudad será destruida. Y acontece algo muy grande. Los hombres, las mujeres de aquella ciudad cambian vida, deciden de cambiar. Y como hemos escuchado ayer, decía, siempre el libro del profeta Jonas, cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Dios puede cambiar sus decisiones de hacer algo, de permitir algo en nuestra vida. Se cambian nuestras vidas, se cambian nuestras obras. Ellos por 40 días se han metido todos a hacer penitencia, han vestido el sayal en seño de que estaban arrepentidos y han levantado oraciones. Y el Señor es aquel que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta, que cambie vida para que pueda vivir. Pero el profeta, hemos escuchado hoy, el profeta que ha andado a predicar la conversión, los se han convertido, pero el profeta se ha quedado mal, no estaba contento. Ya sabía que si eles cambiavam vida, depois o Senhor Deus se arrependia do mal que estava para fazer, já não, e lhes perdonava.
Agora, por que todo esse trabalho de andar a predicar? Queria que foram destruídos estes homens e mulheres, estes 100.000, mais de 100.000 homens e mulheres. E a Senhora, na sua eterna misericórdia, para hacer compreender ao profeta como seu pensamento era malvado e sem sentido, lhe hace um exemplo. Hace crescer uma hiedra que era tão grande que o cobria com sua sombra do sol. Pero aparece um dia, durante a noite aparece, e o dia seguinte desaparece, seca. E Jonas se queda muito mal, porque lhe gostava muito a sombra e se gostava muito desta hiedra. E o Senhor lhe disse: tu estás triste por uma hiedra que não cultivaste com tu trabalho, que nasce uma noite e parece a outra. E eu não vou a ter lástima de Nínive, a grande cidade, em donde vivem mais de 120.000 seres humanos que não são responsáveis e grande quantidade de ganado. Tu tens misericórdia e lástima por uma hiedra, e eu não he de ter por mais de 100.000 pessoas. Que nos ensina isto, irmãos, e termino. Miramos nossas vidas. Miramos se nossas vidas são segundo a lei de Deus, a palavra de Deus. Aqui tudo passa. Nos queda como Deus nos mira. Nós somos em verdade o que somos delante de Deus. Muitas vezes buscamos de actuar e de viver para ser contentes os homens, as mulheres, os demais. Pero, ao fim desta vida, é delante de Deus que temos que nos apresentar. Cambiemos nossas vidas sempre mais. Podemos sempre melhorar todos. E cambiemos também nosso modo de ser com os demais. Buscamos de ser mais como Deus, compreensivos, bondadosos. Compreensivos porque, como Deus ha sido compreensivo com Jonas, se for outro Deus, habría exterminado al instante o profeta. Que não estás contente que o pecador se converte, estás triste. Agora, porque has ido a predicar, não has ido a predicar por amor das almas, por amor das pessoas que cambiaram a vida. Porque has ido a predicar então? De fato, antes este profeta havia ouído, quando o Senhor lhe ha dicho de andar a predicar, ha ouído. Pero o Senhor ha sido compreensivo, ha hecho em modo que ele pudera compreender o coração de Deus, que nos quer salvar a todos. Como ha dicho Jesús, eu he venido para salvar-los, não para condená-los. Pero mis palavras, se uno não las escucha, no último dia, mis palavras são aquelas que lo condenarão. Porque a palavra de Deus diz uma coisa e nós hemos vivido e hecho outras, que esperemos que nunca passe. Então, andamos mais esta palavra de Deus. Cielo e terra passarão, este mundo passará, não se quedará nada aqui. Todos nós passaremos também. Jesus diz: cielo e terra passarão, pero mis palavras não passarão jamais. E São João nos diz: o mundo com todos os seus desejos passa, pero que nasce a vontade de Deus permanece para sempre. Busquemos as coisas que não passam. Busquemos nosso Criador e deixemos que nosso Criador complete a obra em nós. Como diz a Escritura, nos ha criado para a imortalidade.
para sermos imortais. Não nos ha criado para sofrer e morrer, que é onde estamos agora. Por el pecado ha entrado a morte no mundo, diz a Escritura. E nós estamos pagando as consequências. Pero isso não só Adão e Eva, também nós outros. O diabo nos apresenta a manzana muito bela. Mira que bela, come, come. Pero dentro é toda podrida e nos mata. E lo sabemos. Lo sabemos que é verdade. Eu antes de encontrar a Deus, ora sou frade, sou sacerdote, pero não sempre he sido assim. Eu me acordo. Certos pecados que hacía, parecia que era todo muito belo, depois me sentia sempre mais vazio dentro, infeliz, porque me faltava Deus, de viver segundo a sua palavra. Alguém, o iniciador desta comunidade religiosa, hacía um exemplo, que é, se tu tomas uma televisão, estou terminando, e se tu tomas uma televisão, e não inseres os filos, não haces todas as ligações segundo as instruções, a televisão não funciona, não se acende. Mesmo que tu não ligas à tomada da luz, uma pequena coisa, não funciona. Se não carregas no botão, não funciona. Pero eu quero ser livre de construir a televisão como quero. Ok, pero não funciona. Assim somos nós outros. Se hacemos o que queremos nós outros e não o que quer Deus, nunca funcionaremos. Basta de sermos infelizes, de não ter a paz. Um pouco de humildade. Aprendemos daquele de Deus que está sempre e sabe o que temos que fazer para funcionar. Valor, irmãos, cambiemos sempre, todos nós outros, cambiemos sempre mais vida para viver segundo a palavra de Deus, que como dizia Jesus, é espírito e vida. Nos dá a vida, já aqui nos sentiremos vivos, seremos vivos, não como mortos que caminham, tipo os zombies dos filmes. Seremos já vivos aqui e vivos para sempre. Como diz o Senhor, quem come meu corpo e bebe meu sangue, tem a vida eterna, já da hora. E eu lo ressuscitarei, lo harei levantar, despertar da morte no último dia. Há que caminhar hacia a ressurreição, hacia a imortalidade. Todo lo demás passa. Seja alabado nosso Senhor Jesus Cristo. Hoy y siempre sea alabado.